Olá, eu sou o engenheiro Calber Schmoll, coordenador desse projeto do edital de inovação de subvenção econômica do FINEP. Meu objetivo é poder apresentar o projeto para os interessados, parceiros e possíveis avaliadores. Bem, o nosso objetivo é fornecer uma unidade automática de produção de rações hidropônicas. Qual é o conceito que está por trás da nossa necessidade? Bem, atualmente, existem unidades de produção de rações que usam paradigma convencional, pegando diversos tipos de cereais, grãos e misturam com proteinados e outros tipos de resíduos para o fornecimento de alimentação animal. Nosso primeiro objetivo é fornecer um alimento vivo, fresco, com todos os aminoácidos essenciais, alta digestibilidade, palatabilidade e obedecendo todos os critérios de higiene para fornecimento aos animais. Bem, atingindo esse objetivo, a sistemática de produção dessa alimentação na nossa unidade contará com a gestão 4.0. E o que isso traz de vantagem ao produtor rural? Bem, o produtor rural hoje não tem no seu quadro, nas grandes propriedades ao longo não só do Brasil, mas do mundo inteiro, pessoas tão tecnificadas para poder desenvolver matemática um pouco mais avançada para fazer projeções futuras com relação ao consumo de grãos, prever necessidade de estoque e startar autonomamente os operadores as necessidades de fornecimento com relação à sua cadeia de suprimentos. Então, a gestão 4.0 vai se basear primeiramente num software de ERP, que seria o controle de todos os recursos e processos do sistema, para que ele possa trabalhar em duas situações principais. Uma que seria o fornecimento da alimentação e a outra que seria o fornecimento dos grãos para a unidade, certo? Então, vamos começar de trás para frente, vindo pela necessidade do cliente até a nossa startando uma unidade de produção. Bem, primeiramente, o produtor rural vai precisar se adequar às necessidades de fornecimento, tanto de produção de leite quanto de pecuária de corte, que é um exemplo que nós estamos utilizando aqui, tá? Para que a gente possa atender o cliente, o objetivo do equipamento tem que ser fazer com que haja, então, uma alimentação que vai propiciar uma engorda adequada. Uma engorda adequada seria para a atividade de pecuária de corte, ou um fornecimento em qualidade X para laticínios. Nessas duas situações, o fornecimento de grão está ligado diretamente ao peso dos animais. Ou seja, a soma do peso de todo o plantel é o que vai startar a quantidade de grãos que vai precisar ser imputada, colocada para o processo. No caso, não vai ser grãos in natura. Os grãos vão passar por um processo de germinação para ser transformados em brotos e daí sim serem repassados aos animais. Bem, como vai funcionar então? Vamos dar um exemplo de um plantel de pecuária de corte com 100 mil quilos vivos, 100 mil quilos vivos de animais. Tendo esse montante, o processo de alimentação já desenvolvido, por exemplo, pela Embrapa, indica que a gente tem que fornecer entre 2 a 2,5% do peso vivo dos animais em grão por dia. Ou seja, se há 100 mil quilos de animais, eu vou precisar fornecer 2 a 2.500 quilos de grão no processo. Bem, tendo isso em vista, eu preciso então desenvolver com base no equipamento que eu tenho, tá? Eu preciso desenvolver a seguinte situação. Bem, ou eu vou trazendo de uma unidade de armazenamento que eu possuo, tá? Que pode ser um transportador aéreo, transportador com rosca, com esteira, se tiver ao lado da unidade de produção de rações hidropônicas, ou eu tenho uma unidade de estoque
igual à de uma sementeira, que vai fornecer, então, os grãos com capacidade germinativa para o processo. Perfeito, pessoal. Como é que nós vamos trabalhar, então? Eu preciso de 2.000 a 2.500 quilos de grão por dia, certo? O sistema, então, starta a moédia para poder fazer a pré-limpeza, classificação com relação à densidade, movimentação disso dentro do sistema de beneficiamento desse grão, que é igual à unidade de beneficiamento de semente. Tá? Os resíduos a gente já aloca diretamente para o manejo dos animais, ou como cama, ou como suplementação de volumoso. Os grãos, então, que passaram nessa primeira fase do beneficiamento, onde o foco foi ter potencial germinativo, saem, então, para um tratamento dessa semente. Esse tratamento é feito com ozônio, ultravioleta, e o grão, então, que ele está descontaminado, ou ele é direcionado para estoque, ou ele vai para uma tulha que alimenta o processo de germinação. No processo de germinação, ele tem um armazenamento próprio, tá? Com relação ao fluxo dele de trabalho. Tá? O processo, então, utiliza elevadores, sistemas de deionização da água, ozonização da água, refrigeração, aspersão, tratamento e condicionamento de ar, ozonização do ar e limpeza automática. Tudo isso em um ambiente termicamente isolado permite que o grão se converta em broto e esteja apto ao processo de alimentação do animal. Benefícios disso. No processo de tratamento da semente, a gente consegue retirar 99,99% dos resíduos de agrotóxicos e microtoxinas que incidem sobre os esporos de areias e outros que estariam agregadas junto com o grão, que de repente não saíram no processo de beneficiamento inicial. Tá? Se porventura ainda há algum tipo de contaminação, ou proveniente do estoque, ou que veio carregado no endosperma do grão, no processo de germinação, o fornecimento então de ozônio, tanto na água quanto no ar, promove a eliminação desses patógenos, propiciando então que a ração que vai chegar ao animal seja totalmente isenta de patógenos. Então, esses são os benefícios alimentares. Agora vamos para os benefícios de gestão do processo. Tá? Sabendo que nós vamos ter então um fluxo de tanto quilogramas de grão por dia, o sistema vai permitir que haja o fornecimento do produtor ou para a composição do estoque ou para a reposição dele, para que o sistema possa trabalhar sem atropelos. E o principal é o seguinte: a cada dia o peso dos animais aumenta, certo? Se for uma unidade, por exemplo, de pecuária leiteira. Se for uma unidade de pecuária de produção de leite, isso vai variar em relação ao estágio dos animais, se estão saindo da lactação, se estão entrando em lactação e por aí vai. Então, esse acompanhamento que é feito com brincos, tá? Tanto na pesagem quanto no manejo dos animais, que obviamente passa pelo local onde é feita a pesagem, vai estartar ao sistema por meio de um algoritmo próprio que ele já possui e que é customizável às necessidades do cliente, vai indicar então por meio desse algoritmo qual vai ter que ser o fornecimento de grãos em fluxo do sistema de beneficiamento e tratamento dele para a unidade de germinação, vai indicar se porventura essas unidades estiverem trabalhando acima do fluxo da unidade de germinação, vai direcionar isso para estoque. E se não houver estoque e a unidade de buffer, estoque provisório, estiver com nível perigosamente baixo,
O próprio sistema, então, vai receber o sinal para startar um fornecimento do produtor ou externo de grão para alimentação dos animais. Ou seja, o sistema de RP ele não só vai viabilizar a comunicação máquina-máquina, mas também vai eliminar os erros na gestão do processo, vai eliminar erros de excesso de alimentação ou falta de alimentação que os operadores costumam fazer com base na elaboração da rotina diária, que acaba sendo maçante e desgastante, tirando essa atividade estratégica, ao mesmo tempo que, por exemplo, o produtor, numa safra, produziu cevada, beneficiou essa cevada. Vamos imaginar que esse cultivar de cevada que o produtor beneficiou produziu muitos resíduos. Que esses resíduos não se converteram em grãos com capacidade germinativa para a produção de brotos com alto teor de proteína. Resultado, esse relatório do sistema que vai ficar armazenado no ERP vai repassar ao produtor a indicação de que, opa, esse cultivar de cevada não está sendo adequado à produção de rações hidropônicas. Aí, em comparativo, ele verificou que o milho, numa safra de verão dele, teve um alto percentual de aproveitamento no sistema. Então, essas lições aprendidas, né, vão propiciar com que ele vá poder ter não só o desenvolvimento da inteligência artificial do processo, que vai sugerir para ele o melhor fluxo, tá? Quanto também vai lhe dar um relatório para lhe subsidiar qual o melhor tipo de cultura e qual a melhor tecnologia de produção agrícola vai lhe dar o melhor custo-benefício em conversão para o atendimento do seu cliente da sua unidade de proteína animal. Ou seja, tá? Às vezes o produtor tem uma unidade de produção com um nível tecnológico e ele simplesmente na escolha, sem precisar incrementar em custos na lavoura, vai lhe viabilizar o incremento na produção da proteína animal, com esses relatórios que o sistema vai enviar. Então, resumidamente, pessoal, esses seriam os benefícios do sistema. Tá? Ele vai trabalhar com computação em nuvem para permitir acessos remotos, tanto viabilizando relatórios quanto também configurações do sistema. Então, o sistema de pós-venda da Zamproni vai poder atuar reconfigurando o sistema remotamente a possíveis alterações de grãos ou cultivares do produtor. Tá? Então, essas possibilidades da gestão 4.0 estão focadas não apenas para a produção de resultado, mas para a redução de trabalho e aumento da competitividade do produtor. Essa unidade ela está com o foco automático, não apenas buscando, não é com o foco de redução de postos de trabalho. Ao contrário, o foco é direcionar os recursos humanos dos produtores rurais para as atividades que lhe agregam valor direto na alimentação e gestão dos animais. Ou seja, o operador vai trabalhar dentro da unidade apenas nas manutenções diárias e preventivas previamente estabelecidas pelo sistema, e não nas atividades repetitivas e com esforços físicos de movimentação de cargas para a produção das rações, viabilizando a retenção de mão de obra idosa e de trabalhadores do sexo feminino, dando sustentabilidade aos produtores rurais, também com a gestão dos seus ativos humanos. Bem, pessoal, obrigado pela atenção. Esperamos com o nosso sistema ter apresentado, não um todo, mas feito um breve relato e apresentado os principais pontos do sistema de produção de rações hidropônicas. E esperamos poder, então, participar do edital e desenvolver esse sistema para fornecer para todo o Brasil e depois para todo mundo. Muito obrigado.